pessoal, estamos aqui abordando o pré-operatório, né? E também trabalhando algumas coisas já do pós-operatório, porque nós estamos falando na prevenção de infecção relacionada ao sítio cirúrgico, né? E isso tem aqui a correlação com as indicações, das recomendações, na verdade, da Anvisa, com relação a cada uma dessas etapas relacionadas ao ato cirúrgico, ok? Aqui, dentro das abordagens especiais, nós vamos falar em relação a pacientes específicos, portadores de algumas bactérias aí colonizadoras e que trazem um maior risco relacionado ao sítio cirúrgico de infecção. Então, esses pacientes têm aqui recomendações especiais. Vamos ver aqui o que a Anvisa traz pra gente. Investigação de portadores nasais de Staphylococcus aureus no pré-operatório de procedimento de alto risco. Então, esses pacientes que vão fazer cirurgias de alto risco, que inclui cirurgias aqui cardíacas, ortopédicas, e que tenham a ver com implantes, né, como por exemplo, prótese de joelho, prótese de quadril. Então aqui tem a descolonização desses portadores nasais de Staphylococcus, tá? Então vai usar a mupirocina intranasal e o banho de clorexidina por 5 dias, 2 vezes ao dia, tá? É uma particularidade aqui em relação ao banho, tá? O uso aqui da atualização constante dos processos no centro cirúrgico e no CME, tem tudo a ver com infecção. A questão de um bom processamento de artigos para a saúde evita essa infecção. Atualização das práticas pós-anestésicas. Cuidado rigoroso com a ferida cirúrgica e o cuidado com o dreno. São abordagens aí que envolvem o pós-op também, né, nessas abordagens especiais, ok? E técnica de higiene das mãos é aqui sempre de forma transversal em todos os momentos aí no ambiente hospitalar, né? Na assistência à saúde de maneira geral também. O que é que a Anvisa diz que não é legal fazer, que não recomenda? O uso de vancomicina como droga profilática rotineira. A vancomicina é um antibiótico, né, de amplo espectro e ele vai ser indicado como profilático em neurocirurgias, por exemplo, em casos mais específicos, mas não de forma rotineira, tá certo? Para não induzir a resistência. A gente já tem o enterococo resistente a vanco, né? Então, é uma medicação que a gente não deve fazer aí de forma rotineira, apenas com indicações precisas, tá certo? Postergar a cirurgia para prover nutrição parenteral, também não é aqui recomendado. As provas, normalmente, gente, vão cobrar literalidade desse manual, certo? Utilizar suturas impregnadas com antisséptico de rotina. O fio já com antisséptico ali, tá? Usar curativos impregnados com antisséptico de rotina, também aqui entra na abordagem não recomendada. Aqui eu coloco o neurôniozinho nesse slide, ou estrelinha, caso você queira. O banho pré-operatório, aqui é bastante cobrado, tá? O que a Anvisa trouxe aqui de consenso nisso? Não há consenso na indicação de banho com agente antisséptico para todos os procedimentos cirúrgicos. Então, tem hospital que aborda o banho para todo mundo, como o Sara, por exemplo, onde eu trabalhei, a gente dava banho pré-operatório com antisséptico para todo mundo. Mas a Anvisa diz que isso não tem aqui comprovação, tá? O banho com antisséptico vai estar reservado a situações especiais, como antes da realização de cirurgias de grande porte, cirurgias com implantes ou em situações específicas como surtos. Então, grande porte, implantes e surtos seriam aqui as indicações do banho com antisséptico, né? Que no caso a gente usa a clorexidina degermante, certo? Aí essa tabelinha foi printada do manual. Olha o que tem pra gente, porque isso aqui é o que vai cair na sua prova. Cirurgia de grande porte e com implante aqui. Eu vou usar o antisséptico, que é a clorexidina 2%, degermante, tá? No lugar do sabão. O banho inclui o corpo total e o ideal 2 horas antes do procedimento cirúrgico. Por que a professora Fernanda fala quando tem número, gente? Onde tem número, tem questão. Isso aqui cai em prova, certo? Cirurgia letiva, pequeno e médio porte, toma banho normal com sabão neutro. E antes do encaminhamento do centro cirúrgico. Cirurgia de emergência, sabão neutro se der tempo, né? Então vai depender do critério ali, da avaliação da urgência e da emergência relacionada com o tempo, para ver se o banho vai ser indicado ou não. Questão número 6, caiu aqui no CESP 2018, na prova do Hospital de Base. Julgue o próximo item referente à assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico. O banho com antisséptico está indicado
para pacientes que irão submeter-se a cirurgia de grande porte ou cirurgias com implantes, devendo ser realizado 3 horas antes do procedimento cirúrgico. Tava tudo lindo, né, gente? Cirurgia de implante, grande porte, as palavrinhas-chave estavam aqui. Mas o que está errado aqui, gente? O número, né? O que acontece? Não são 2 horas, vão ser 3 horas, vão ser 2 horas, ó. Onde tem número, professora? Tem questão. Eu avisei aqui, ó. Mandei você anotar isso aqui, ó. Tá vendo? É errado, portanto. E aí tem uns cuidadozinhos que a Anvisa recomenda durante o banho. Olha aqui. Incluir a higiene do couro cabeludo e cuidados com as unhas. Dar atenção especial à higiene da cabeça nas cirurgias crânioencefálicas. Observar que o cabelo deve estar seco antes de ir para o bloco operatório. Enfatizar a importância da higiene oral, nos casos em que houver previsão de intubação orotraqueal. Nesse caso, o paciente precisa fazer uma higiene oral com clorexidina 0,12%. Fornecer toalhas limpas ao paciente para o banho pré-operatório. Claro, no hospital todo banho é uma toalha, não repete, né? Proceder à troca de pijama, camisola, da roupa de cama ou da maca de transporte após o banho, tá? Então, não adianta nada o paciente tomar banho com clorexidina e deitar na cama que já estava deitado antes, né? Então, troca tudo antes de ir para o centro cirúrgico, toma aquele banhozinho ali básico, ok? Normalmente, o que acontece na prática, e isso você não pode deixar se influenciar. Na prática, 6 horas da manhã, a galera da enfermagem acorda todo mundo que vai fazer cirurgia no dia, todo mundo toma banho, todo mundo já bota ali o pijaminha cirúrgico e fica esperando o centro cirúrgico ligar para dar o pré-anestésico e para descer. Só que tem cirurgia que só vai ser feita 1, 2, 3 horas da tarde. O ideal, né, pela recomendação da Anvisa, seria que esse paciente tomasse um outro banho aqui de clorexidina, quando é recomendado, com implante, né, cirurgias maiores aí. Mas na prática a gente não faz isso, né? Na prática a gente já deixa o paciente preparado desde 6 horas da manhã, aguardando o ato cirúrgico, pelo menos era o que acontecia no SARA. Na minha realidade, não sei, já saí 5 anos de lá, não sei o que é que tem sido feito hoje, né? Ou no seu hospital. O que eu quero te falar com isso é que você não pode ficar associando a prática com a prova de concurso, tá certo? Então, às vezes, uma pessoa que nem trabalha com aquele assunto, ela consegue melhor numa questão de centro cirúrgico, por exemplo, na prova, do que uma pessoa que trabalha. Porque na prática, por exemplo, quando a gente falou de limpeza terminal, todo dia, no final do dia, lavar teto, parede, chão, não é todo centro cirúrgico que faz isso. Normalmente eles fazem isso no final de semana. Eles fazem uma concorrente um pouco mais reforçadinha ali no final do dia, como se fosse uma concorrente, que é aquela entre as cirurgias, limpa tudo, mas não faz aquela de lavar todos os equipamentos, teto, chão. Então, se você olhar o que é feito na prática, você erra a questão, porque a terminal, na teoria, no manual da Anvisa, nas recomendações dos artigos, é a terminal no final da última cirurgia, tá? A mesma coisa que o banho. Não é para todo mundo banho, a maioria dos hospitais bota todo mundo para tomar banho em clorexidina, mesmo que não seja só a cirurgia de grande porte. Aí você pode errar na prova, porque na prova está dizendo isso aqui, implante, grande porte, né? O tempo de 2 horas, o hospital muitas vezes não atende a essa demanda aqui de 2 horas antes desse banho, né? Então, paciente, por exemplo, acamado, banho de leito, já pensou você ficar ali monitorando a 2 horas que vai descer para você dar aquele banho que demanda um tempo maior, que demanda todo um preparo para aquele banho? Então, muitas vezes tem coisas de recomendação que na prática é difícil de implantar. E aí a gente pode aqui dar a ideia para você desvincular a prática com o que é feito aqui em relação às nossas provas de concurso, que é o nosso objetivo aqui, tá? Do GRAM. Com relação ao preparo aqui das mãos, a gente sabe que a higiene das mãos cirúrgica ela é diferente da higiene simples e da higiene antisséptica, tá? A higiene cirúrgica ela tira toda a flora transitória, que é quem causa infecção, e uma parte da residente, tá? As outras não chega a tirar residente. Essa daqui reduz a microbiota residente. Ela pega não só a mão, como também o antebraço, né, do profissional. E tem um efeito residual na pele. O que é efeito residual? Fica ali sem permitir o crescimento bacteriano por um tempo, tá certo? O procedimento, então, a gente tem o uso de esponja para realizar a fricção, aquela esponjinha. Ela pode ser com clorexidina 2%, é mais usada hoje, né? E pode ser também amarelinha, com PVPI, tá? Ou a gente tem hoje os procedimentos à base do PBA, que é o produto à base de álcool, já aprovado também pela Anvisa.
O procedimento para higiene cirúrgica envolve aqui 3 a 5 minutos, ok? Para o primeiro procedimento do dia. E 2 a 3 minutos para cirurgias subsequentes. Corrigi uma prova esses dias que cobrou isso aqui, gente. Foi da FEPESE, a banca. É a prova de Universidade Federal de Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina. Eu comentei essa prova toda aqui no GRAM. Aí uma das questões era isso aqui. Quantos minutos demorava a primeira higiene cirúrgica e quantos minutos eram a segunda higiene, se realizado dentro da próxima 1 hora após a primeira fricção. Então aí ficaria 2 a 3 minutos. Ou seja, o que é que eu quero dizer com você, se caiu uma prova que eu fiz, é que você precisa memorizar, tá? Então memoriza aqui esses indicadores, porque é importante, beleza? Coloca estrelinha aí. Olha aqui os fatores de risco relacionados à infecção de cirurgia, gente. Obesidade. Tanto a gente precisa aumentar a dose do antibiótico profilático, como também, quando possível, diminuir o peso do paciente antes da cirurgia, tá? Tem cirurgia que diminuir o peso, gente, é mandatório, tá? Principalmente cirurgia eletiva. Diabetes mellitus, o paciente precisa estar controlado a glicemia para gerenciar esse risco. O tabagismo, a gente já viu que 30 dias a Anvisa traz pra gente, né? Uso de esteroides e outros imunossupressores. É vital reduzir a dose ao máximo possível no período perioperatório, tá? Os anticoncepcionais, por exemplo, gente, aumentam o risco de trombose, né? Isso a gente sabe, então também devem ser suspensos para prevenir trombose. Aqui a gente está falando de prevenção de risco de infecção mais, né? Com as informações da Anvisa, mas a gente também precisa lembrar do risco de trombose, que precisa ser gerenciado por meio aqui dos cuidados em relação à suspensão dos anticoncepcionais, ok? Olha uma questão aqui pra gente, quanto à infecção do sítio cirúrgico. Constitui fatores de risco para infecção em sítio cirúrgico. O tabagismo gente? Sim. Diabetes mellitus? Sim. Gravidade do estado clínico do paciente? Sim. E sexo masculino? Opa, aqui não. Sexo masculino não é aqui fator de risco para infecção de sítio cirúrgico, tá? Errado, portanto. Com relação à busca de focos infecciosos no pré-operatório, né? A gente sempre diz assim, paciente internou para fazer uma cirurgia. Ele não pode estar com a cirurgia eletiva num processo de infeccioso, né? A chance de evoluir com sepsis é grande. Então, se ele tiver com infecção, por exemplo, do trato urinário, a gente vai suspender a cirurgia, né? Para um momento em que ele vai estar em boas condições para evitar aqui os riscos, né? Então, a urina, o exame de urina aqui simples, né? O EAS, é altamente recomendável para o controle pré-operatório. E a urocultura entra no caso dos sintomáticos, paciente que tem infecção do trato urinário de repetição, paciente que tem retenção urinária ou incontinência, paciente na menopausa, porque aumenta a chance, quem tem problema prostático, porque costuma reter urina e essa urina retida aumenta a chance de infecção, e os imunodeprimidos, né, que são pacientes aí de risco para a questão de infecção urinária. Esses, além da urina do EAS, a gente também vai fazer a cultura, tá? Quanto à busca de focos no pré-operatório de pele e partes moles. Então, primeira coisa, exame clínico detalhado, eu acabei de falar para vocês, né? Criancinha, a gente precisa, lembrar de tirar a fralda, tá? Então, a fraldinha aqui, ó, muitas vezes esconde lesões de pele importantes, tá certo? E aí só vai ver no centro cirúrgico e o povo pega no nosso pé, né? Em relação a não ter visto esses detalhes, tá? Eu gosto de na hora do banho. Lá no Sara, quando eu trabalhava na clínica cirúrgica, a gente dava um banho um dia antes, né? E no dia da cirurgia. Então, nesse dia antes, ó, na hora do banho você me chama. Porque aí na hora do banho era o momento ali da gente fazer aquele exame físico mais completo da pele, tanto da criança quanto do adulto, ok? Então, exame clínico detalhado, tratamento dos focos cutâneos no pré-operatório, né? De infecção, ferida infectada, por exemplo. E fechamento das soluções de continuidade. Às vezes a própria cirurgia para fazer um enxerto, para fazer uma rotação de retalho. Então aquela ferida não tem como fechar antes, né? Até porque ela vai para a cirurgia porque não está fechando. Mas feridas de maneira geral aqui, que podem esperar a cicatrização para o ato cirúrgico é melhor, tá? Uma coisa, gente, que aconteceu, por exemplo, que suspendeu uma cirurgia, foi o piolho. A menina de 14 anos internou para fazer uma neurocirurgia e estava com piolho, né? Então a gente pegou
viu no exame físico, na hora do banho, né? Eu tava dando banho nela pré-operatório no dia da manhã da cirurgia. E a menina tá que coça o cabelo. Eu falo em piolho, eu coço minha cabeça, né? E a menina tá que coça o cabelo. Eu falei, minha irmã, por que é que tu tanto coça esse cabelo aí? Quando eu abri o cabelo da menina, eu chego a me arrepiei. De tanta lente e piolho andando. Eu falei, Jesus de Nazaré, como é que essa menina vai fazer um corte operatório na cabeça? Ela vai fazer uma cirurgia na cabeça. E aí vai para um lado, vai para o outro. Naquele dia suspendeu, não teve jeito. E aí, como era uma cirurgia de ressecção de tumor cerebral, era uma cirurgia grave, uma cirurgia importante, foi rediscutida a situação, raspou o cabelo todo da menina e ela foi fazer essa cirurgia, gente. Olha quanto que poderia ter sido evitado se a gente descobrisse esse piolho antes, porque aí já tratava com ivermectina, né, colocava permetrina, fazia todo o cuidado anteriormente e a gente ia livrar a menina de fazer esse procedimento aí, raspando toda a cabeça, né? Mas enfim, a vida da gente muitas vezes aí gera umas decisões a serem tomadas de forma muito drástica, porque a situação ali exige, né? E ali o risco de um piolho causar uma infecção numa ferida operatória era muito grande, então a cirurgia não dava para ser adiada, tanto, né, já suspendeu do dia. E aí passou para alguns dias depois dessa decisão, ok? Então, muito cuidado com a avaliação dermatológica em busca de impetingo, escabiose, piolho, tudo isso em criança é bem comum, tá? Em adulto é mais raro, mas às vezes a gente encontra também. Infecções dentárias, gente, o risco de translocação de infecção dentária para a corrente sanguínea é grande, né? Então a gente precisa também cuidar desses focos, né? Perguntar ao paciente. Cirurgia de grande porte, cirurgia cardíaca, o ideal seria que o paciente fosse no dentista, né? Fazer toda a limpeza, todas as restaurações necessárias para poder garantir aqui a limpeza em relação a esse sentido dos focos infecciosos dentários, tá? Com relação ao antibiótico profilaxia, tá? Aqui, os antibióticos em si, eles podem ser utilizados para tratamento, né, de infecção e para prevenção de infecção. A questão da antibiótico profilaxia, que é o uso do antibiótico para prevenir infecção, a indicação clássica aqui é na questão de cirurgias, tá? Então, nem toda cirurgia vai precisar do antibiótico aqui, ok? Mas algumas cirurgias demandam o uso, não só no ato cirúrgico, mas também nas 24 horas aqui subsequentes, tá? Esses antibióticos, eles precisam ter uma indicação apropriada. A droga, ela precisa ter uma permeabilidade no sítio que vai ser operado, ok? A dose efetiva, ela precisa ser administrada 60 minutos antes da incisão cirúrgica, que é o momento ali onde a gente vai precisar de uma concentração boa da droga para atuar, tá? A vancomicina e a ciprofloxacina, quando utilizadas com esse objetivo, que não é os antibióticos mais comuns aqui na utilização, né? A cefalotina, cefazolina são os mais usados, tá? A vanc e o cipro, em situações bem específicas, elas vão ser utilizadas, mas elas são infusão, né? Demora um pouquinho mais de correr e precisa correr devagarzinho. Então aqui a gente vai precisar de infundir 1 a 2 horas antes da incisão, considerando aqui o tempo relacionado à droga correr, tá? Atenção especial em relação ao uso de torniquetes. Então, quando vai fazer o antibiótico, o que eu quero é aquele antibiótico no sítio cirúrgico, né? Ali no tecido operatório. Então, se eu vou colocar o torniquete, eu preciso fazer o antibiótico antes. A gente já tinha até falado sobre isso, né? O ideal é que essa antibiótico profilaxia seja só nas primeiras 24 horas, tá? Algumas cirurgias fica 48 horas. E a maioria delas ou é dose única no próprio centro cirúrgico nesse período aí, ou fica aí umas 2 ou 3 doses a depender da droga, tá? Ajustar a dose para o paciente obeso, primeiro porque ele já tem um maior risco de infecção e segundo por causa do peso mesmo relacionado ali àquela substância, né? Repetir a dose se for uma cirurgia muito prolongada e combinar a administração intravenosa e via oral de antimicrobiano para a cirurgia coloretal, para tirar também ali localmente. Aqui a gente já tinha conversado. O risco de toxicidade, esse aqui está a mais nesse slide, é o desenvolvimento de resistência e custo do antibiótico antes da indicação. E na hora de escolher o menos tóxico
de menor custo também, isso deve ser levado em consideração para a decisão aqui, e claro que tenha a igual eficácia, né, desejada. Aqui a Anvisa traz alguns exemplos de antibiótico profilaxia cirúrgica, tá? Então, paciente alérgico ao beta-lactâmico, aqui clindamicina 600 mg, ou vanco 15 mg por quilo para cobertura de gram positivo. Se tiver indicação de cobertura para gram negativo, deve-se usar o ciprofloxacino ou gentamicina. Nas cirurgias cardíacas, a Anvisa trouxe aqui a cefuroxima. Gente, essas profilaxias antimicrobianas para cada sítio, a Anvisa traz bem detalhadozinho. Aqui eu estou dando só alguns exemplos, tá? Cirurgias ginecológicas, cefazolina, por exemplo. Cefazolina é muito usada em cirurgia ortopédica também, como profilaxia aqui. Questão de número 8, banca IBFC, EBC 2016. Um dos indicadores de processo para a prevenção de infecção do sítio cirúrgico pré e intraoperatório é a realização de antibiótico profilaxia menor que 72 horas. Não, gente, são 60 minutos antes, né, da incisão. Realizar antibiótico profilaxia até 6 horas antes? Não, 60. Ele quis misturar aqui o 6 com 60. Duração da antibiótico profilaxia menor que 48 horas. Realização da antibiótico profilaxia até 24 horas antes da incisão? Não. É 1 hora antes e não mais do que 24 horas depois, tá? Realização da antibiótico profilaxia até 1 hora antes da incisão cirúrgica, aqui é o gabarito da gente, letra E aqui, portanto, tá? Com relação a medidas de controle intraoperatório, né, em relação aqui à infecção, deve ser evitado, gente, a circulação de pessoal, tá? As salas ali, quanto menos pessoas circulando, já tem comprovação de menor incidência de infecção. Então, atividade desenvolvida exclusivamente pela equipe de enfermagem, né, o circulante, o instrumentador, né, e o anestesista e o cirurgião. A questão de hospitais universitários, a questão aí de hospitais de ensino, que tem residente, acaba que as salas cirúrgicas, elas são frequentadas por mais pessoas, tá? Mas isso já está comprovado que aumenta o risco de infecção, tá? Cuidados aqui em relação ao controle lá na sala de cirurgia para infecção de sítio cirúrgico. Manter as portas das salas cirúrgicas fechadas durante o ato operatório. Limitar o número de pessoas na sala. Manter o número de pessoas aqui extremamente necessários. Não levar celular, bolsas e alimentos para dentro da sala cirúrgica. Isso parece tão lógico, né? A bolsa tem que ficar no vestiário. A comida na copa. Todo centro cirúrgico tem que ter uma copa, a gente viu isso na estrutura física, tá certo? E o celular deveria ficar na bolsa lá no vestiário. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, a prática a gente vê a galera usando o celular demais na sala cirúrgica, né? Muitas vezes o próprio circulante é quem atende para o cirurgião e o cirurgião vai falando enquanto ele está fazendo a cirurgia ali, claro que com a máscara, mas mesmo assim, né? Com pessoas, enfim. A gente não está aqui para julgar ninguém, nem falar mal de ninguém, é só para a gente não associar mesmo o que é feito na prática com o que é recomendado aqui pela Anvisa. A gente está rebatendo isso porque muitas vezes a pessoa trabalha com isso e a coisa se torna um pouco tão normal que a gente perde a noção do certo e errado, tá certo? Então, olha quanta coisa tem a ver a diferença. O banho é diferente na prática com o que está escrito, a limpeza terminal é diferente na prática com o que está escrito, e o uso do celular também, né? Então, aqui outra coisa para a gente repensar na nossa vida, tá? Controle metabólico do perioperatório. A gente já até conversou sobre isso, aqui é só um esqueminha revisando esse controle metabólico, tá? Em relação à temperatura, maior ou igual a 35,5, né? Suplementar oxigênio para manter uma saturação satisfatória. Manutenção adequada do volume intravascular também está nas recomendações da Anvisa, evitando aqui a hipovolemia. E o controle glicêmico, a gente tinha visto aqui que a Anvisa trouxe para a gente menor que 180 nas 24 horas após a anestesia de controle glicêmico e a título de hemoglobina glicada menor do que 7%, tá certo? É aqui o ideal. Cada situação vai demandar uma análise individualizada. A questão do preparo da pele do paciente. A gente já viu o preparo para a questão que envolve o banho de clorexidina, tá certo? Se o paciente é portador de colonização de Staphylococcus aureus,
resistente, a gente vai usar clorexidina 5 dias antes, mupirocina, nasal, enfim, vai ter todo aquele cuidado. Paciente sem a colonização, cirurgia de grande porte, ou cirurgia de implante, ou em local onde está tendo surto, a gente vai fazer o banho de clorexidina, de preferência 2 horas antes de descer para o centro cirúrgico. As demais cirurgias, médio porte, pequeno porte, banho normal aqui antes de descer para o centro cirúrgico, tá certo? O preparo da pele, degermação do membro ou local próximo à incisão cirúrgica, antes de aplicar aqui a solução antisséptica, e realizar antisepsia no campo operatório no sentido centrífugo, circular, do centro para a periferia de forma mais ampla possível, tá certo? Então essa aqui é a técnica do preparo da pele desse paciente, tá? Isso aqui ainda é recomendação da Anvisa em relação à infecção de sítio cirúrgico, tá, gente? Que a gente está trazendo essas recomendações aqui. O dreno, o que é que a Anvisa fala em relação à infecção? Quando eu precisar usar dreno, gente, ele deve acontecer a instalação no momento da cirurgia. Agora, a incisão que ele vai estar é separada. Então, eu vou ter, por exemplo, uma cirurgia de joelho, né? Prótese de joelho. Então, eu tenho aqui no joelho a incisão, né? Com os pontozinhos lá metálicos de agrafe. Depois a gente vai ver os tipos de sutura. O ponto metálico de agrafe é utilizado em grandes articulações, como joelho, quadril, para segurar mais, né? E aí, do lado, em outra incisão, tem o dreno Portovac aqui, ok? Então, o ideal é isso. E a recomendação é fazer uso de sistema de drenagem fechado e remover o dreno o mais breve possível, mas isso depende da drenagem, né, relacionado ali ao esvaziamento do dreno. A gente esvazia a cada 6 horas e a depender da drenagem é que ele vai ser retirado, né? Com relação ainda à prevenção de infecção, a Anvisa traz a questão da paramentação, tá? Essa paramentação inclui antissepsia cirúrgica das mãos, uso de aventais e luvas esterilizadas, óculos, gorro e máscara, tá? São aqui os EPIs completos recomendados, tá? Caso o paciente tenha infecção transmitida por aerosol, essa máscara não vai ser a simples, vai ser a máscara N95 ou também chamada de PFF2, tá? A finalidade da paramentação é tanto proteger o profissional quanto também o paciente. Então, é uma barreira microbiológica contra a penetração de micro-organismos no sítio cirúrgico do paciente e protege a equipe em relação à biossegurança, né? O contato aqui com sangue e fluidos, tá? Quando eu usar a máscara cirúrgica, eu preciso que ela cubra totalmente a boca e o nariz e deve ser utilizada ali em todo o tempo no centro cirúrgico e na sala cirúrgica ainda mais, né? Essa máscara precisa estar ali colocada, ok? Remover os adornos todos, anéis, pulseiras, relógios. Lá no SARA, quem trabalha no centro cirúrgico, por exemplo, ele usa máscara inclusive nos corredores, tá certo? Só tira máscara no vestiário e na copa, então a pessoa fica o tempo inteiro com aquela máscara. Deve ser muito ruim, né? Mas, enfim, as recomendações, cada hospital vai ter a sua recomendação. O que a Anvisa trabalha é o mínimo. O mínimo é na sala cirúrgica, tá todo mundo com a máscara ali colocada e bem adaptada, tá? Vamos então trabalhar agora com outros riscos aqui relacionado ao uso de medicações, tá certo? Então, algumas medicações que vão precisar ser suspensas, algumas medicações que vão precisar ser ajustadas. Aqui a gente vai falar disso no próximo bloco. Eu espero vocês. Vamos nessa, modo turbo aí ativado.